Mostra para vocês o caso de um filho, gente, que matou a própria mãe no Guará. É isso mesmo. Maria Helenice de Queiroz, de 61 anos, foi morta dentro de casa com golpes de faca. O filho que matou é um jovem universitário. Ele assumiu ter cometido esse crime para a avó. Vamos falar sobre esse caso com a Débora Rodrigues? Nossa, Débora, bom dia. É tão triste quando a gente se depara com uma situação como essa e a gente se pergunta, né? A gente que, infelizmente, está acostumado a ver tragédias, né? Notícias muito fortes. Mas quando a gente traz uma notícia como essa, a gente fica assim perplexo, porque a gente fica se perguntando o que passou na cabeça desse jovem, o que aconteceu, por que ele tirou a vida da própria mãe dentro de casa. É com você, Débora, conta pra gente. Kenzo, um caso muito triste mesmo. Bom dia para você, para quem nos acompanha. A gente está falando de um jovem, né, de 23 anos, que infelizmente tirou a vida da própria mãe, uma mulher de 61 anos que cuidou desse filho durante 23 anos e infelizmente teve a vida ceifada pelo próprio filho. Que triste a gente falar desse caso. Ele é um estudante de economia, estuda aqui na Universidade de Brasília e na noite de ontem, aqui no Guará, onde eu estou agora, ele acabou tirando a vida dessa mãe. Ele entrou dentro do quarto dela e com golpes de faca a vida dela foi ceifada. Os bombeiros foram chamados para o local com uma vítima com corte, né? Só que quando os bombeiros chegaram, perceberam que se tratavam de um homicídio. Eles entraram dentro do apartamento e perceberam que o autor do crime era o filho. Momento em que os bombeiros ficaram, inclusive, com medo. É por isso que 2 bombeiros que foram ali fazer o atendimento na vítima, que faleceu após uma parada cardiorrespiratória, não resistiu aos ferimentos, quando os bombeiros perceberam que o autor do crime ainda estava no apartamento, como se tivesse tudo bem, os bombeiros ficaram com medo, se trancaram dentro do quarto onde o corpo estava, só saíram com a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar então foi acionada, foi até o apartamento e conseguiu prender em flagrante o autor do crime, que tem 23 anos. Quem está aqui ao meu lado é o Tenente Ricardo. Tenente, como é que foi o momento em que vocês chegaram no apartamento? O homem reagiu? Negativo. Nós, após sabermos que ele estava ainda lá no apartamento e os bombeiros estavam lá, nossa equipe de pronto já subiu no procedimento correto. E quando entrou na casa, já deu de cara com o autor, que estava sentado com a sua tia-avó, né, a tia da vítima. Então, nesse caso, já foi dada a voz de prisão para ele. Ele não resistiu, estava tranquilo, estava com a roupa suja de sangue. E após isso, nós fomos atrás dos bombeiros. Quando vimos lá, a porta estava fechada e falamos, pode sair com segurança que o autor já está preso. E, Tenente, o homem de 23 anos, ele já tem passagem pela polícia? Né? Não tem nenhuma passagem em relação ao nome dele. E o senhor falou que depois o pai dele, que não morava junto com a mãe, né, eram divorciados, chegou no local, chegou a dizer que ele tinha depressão, é isso mesmo? Isso, nós perguntamos ao pai se ele passava por algum tipo de problema, aí ele afirmou que ele tem esse quadro de depressão e que ele faz acompanhamento psiquiátrico. E agora ele foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, certo? Isso, lá na Asa Sul, na DEAN, foi conduzido para lá, logo após a prisão. Este homem de 23 anos, né, um estudante de economia aqui da Universidade de Brasília, ele foi preso em flagrante, foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e esse caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio. Este homem de 23 anos, ele não demonstrou nenhuma reação, nenhum tipo de arrependimento em relação ao caso, mas que triste saber que quando a polícia chegou, ele tão friamente ainda estava no local como se nada tivesse acontecido. Agora, amigos e familiares da vítima, a Maria, de 61 anos, já postam nas redes sociais lamentando a morte dela, falando que ela era muito querida, muito amada, e eu deixo aqui os meus sentimentos, inclusive aos familiares, aos amigos, e eu espero que a justiça seja feita, né? Agora este homem está preso, aguardando aí a decisão da justiça em relação ao caso, mas ele segue em investigação como feminicídio, né? E a polícia tenta entender qual foi a motivação deste jovem de 23 anos para ter tirado a vida da própria mãe.
Ô, Débora, a gente queria muito conversar rapidamente com o Tenente Ricardo, acho que ele está me ouvindo também, e queria muito, Tenente, entender um pouco mais dessa ação que foi feita por vocês, né, no momento em que vocês chegaram até o local. Eu acho que a avó desse menino também estava lá, né? Quando vocês chegaram, a avó também estava lá. Qual foi a cena que vocês encontraram, né? Assim, quando os policiais chegaram no local, o que vocês encontraram? A vítima estava no quarto, esse jovem de 23 anos, filho dela, universitário, estava na sala. Como é que foi essa dinâmica? Olha, quando os policiais entraram, a gente já deu de cara com ele. Como que a roupa dele estava suja de sangue, então eles deduziram que ele seria o autor. Aí já deram a voz de prisão, tranquilamente, ele não esboçou nenhuma reação e cedeu o algemamento. Em relação à avó dela, ela estava em choque, ela não conseguia falar, não conseguia nem pensar. Pela idade avançada, né, 80 anos. E foi isso. Tenente, teve alguma discussão? Só isso, simplesmente isso. Esse autor chegou a falar sobre alguma discussão? A avó chegou a falar sobre alguma discussão entre mãe e filho? Na verdade, o autor ficou calado o tempo todo. E foi muito rápido. Quando foi preso, a gente já conduziu ele para a viatura. E aí, perguntando à avó, ela disse que a vítima, né? Ela chegou do serviço, do trabalho. De repente eles foram para o quarto, sem discussão, sem nada, e do nada só ouviu o grito, que foi o momento da facada. Aí onde pediu socorro e os vizinhos vieram e viram a cena e foram chamar os bombeiros. Essa avó, ela morava no mesmo imóvel ou ela estava ali apenas de passagem ou morava próximo e foi acionada? Qual é a situação dela? Ela morava lá, os três. Os três moravam lá. Ela chegou a falar sobre alguma atitude dele diferente nos últimos dias, ou que não teve nenhuma atitude? Chegou a falar algo sobre isso, Tenente? Não, ela não chegou a conversar muito não, porque ela nem estava conseguindo, né, por causa do que estava acontecendo. Ela estava em estado de choque lá, muito nervosa, não sabia nem realmente o que fazer. Estava atônita lá, sentada no sofá, meio que desorientada, né? Ele, para vocês, confessou o crime, Tenente? Ele realmente ele não chegou a confessar, mas ele não esboçou nada e se entregou, né? Ou seja, então já deduzimos que foi ele pela mancha. A faca estava lá no quarto, né? Onde a vítima estava exposta. E foi tudo tranquilo, correu tudo normalmente. Tenente, eu sei que vocês atendem inúmeras ocorrências, inúmeras tragédias diariamente, minuto a minuto, mas casos como esses são estarrecedores, né? São de impactar e deixar a gente estarrecido diante de uma sociedade doente, diante de por uma atitude como essa, assim. Eu queria muito que o senhor falasse um pouco disso, Tenente, pela sua experiência como policial também, de já ter vivenciado outras ocorrências, mas uma ocorrência tão trágica como essa, de um jovem que não era um jovem que era universitário, né, teve a capacidade de entrar na universidade pública, já estava no 5º ano dessa universidade, convivia com a mãe, era filho de pais separados, mas tinha mãe e tinha avó ali como amparo dele, estava sempre por perto com essa família, não era um jovem que estava desamparado, largado e que entrou em casa num momento de raiva porque foi desabrigado pela mãe, não, ele convivia com a mãe, né? As informações que vocês têm são essas e eu queria muito que o senhor relatasse para a gente um pouco dessa sua experiência, se isso também lhe choca também bastante e lhe chama a atenção. Chamou muito a nossa atenção, mais pela frieza, né, pela indiferença do autor. E quando a gente viu ali a cena ali da mãe exposta ali, a gente fica um pouco meio abalado, que a gente pensa nos nossos familiares, a gente pensa nas nossas mães. Então que dali realmente mexeu muito com a gente, né? Ainda mais pela questão dele de não demonstrar remorso, né? Agir mesmo indiferente, como se nada tivesse acontecido. Isso ali é meio estranho. Para nós é. O senhor já tinha participado de uma ocorrência similar a essa, Tenente?
Essa aí não, porque geralmente as pessoas que cometem isso ou se evadem do lugar, né, ou ficam agressivas, não deixam entrar no ambiente, ficam resistentes, né, geralmente alcoolizados ou drogados, alguma coisa do tipo, e esse não estava simplesmente normal, como se nada tivesse acontecido. É realmente diferente. Ele estava na sala mesmo, assistindo TV, quando vocês chegaram, sentado no sofá, é isso? Isso, ele estava lá no sofá, junto do lado da avó. Acho que é por isso que ela ficou, né, atônita depois de tudo que aconteceu, ele está ali do lado. Meu então Deus. Ela não tinha nem o que pensar, né, a reação dela, ela não sabia o que fazer. Não é à toa que os vizinhos que chegaram que foram pedir o socorro. Entendi, Tenente. Tenente, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Choca bastante a Polícia Militar. O senhor, como policial militar, acaba de falar isso pra gente. Choca nós, jornalistas, que todos os dias levamos informações para a casa de vocês, e choca a comunidade como um todo, né? Até o que está acontecendo com a humanidade, a pergunta que a gente se faz diariamente quando a gente se depara numa situação como essa. Débora, obrigado pelas informações também. Olha, a gente continua falando sobre esse assunto, sobre essa tragédia. Está aqui no nosso estúdio, nosso especialista em segurança pública, doutor Laércio de Carvalho. Tudo bom, doutor? Bom dia, Kenzo. Bom dia. Obrigado pela presença, doutor Laércio. Queria muito conversar com o senhor sobre isso, porque esse é um caso estarrecedor, né, que a gente fala que parece o fim dos tempos mesmo, quando a gente vê uma situação como essa, em que, ao que tudo indica, e pelas informações que a Polícia Militar nos passou e também que a Polícia Civil está investigando esse caso, é de que não houve nenhum confronto, não teve nenhuma briga, né? Não havia uma divergência muito longa dessa família, não tinha nenhum registro de nada disso, nem por parte da avó, nem por parte da mãe, nem por parte desse jovem também. Bom dia. Bom dia, Kenzo. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. O ano começa mal, Kenzo. Nós estamos apenas começando 2026 e o Distrito Federal já registra um número enorme de crimes gravíssimos, crimes muito violentos. Há 3 dias atrás noticiamos um caso bárbaro lá em Planaltina, onde a enteada é assassinada também com esse mesmo conjunto de informações. Não havia briga, não havia um antecedente de hostilidade entre padrasto e enteada, e hoje o filho ceifa a vida da própria mãe. Kenzo, há dias nós estamos anunciando essas dificuldades que o Distrito Federal passa em relação à segurança pública e à violência no que tange à saúde mental. O histórico desse rapaz de apenas 23 anos, aluno de uma universidade conceituada, sem nenhuma passagem pela polícia, porém com um histórico antigo de depressão, dificuldade de relacionamento, era uma pessoa que vivia isolada dentro de casa, com pouquíssimo contato com o meio externo e com pouquíssima amizade. Então, esse quadro de clara dificuldade mental indica que nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso para pessoas com esse tipo de comportamento, porque elas são imprevisíveis e elas acabam praticando tragédias como essa que acabamos de visualizar. Doutor Laércio, a gente vai trazer agora para o pessoal de casa um trecho do depoimento desse universitário que matou a própria mãe. Eu vou trazer aqui para vocês, gente, a nossa produção teve acesso ao depoimento desse filho, que mostra a frieza dele diante do crime, que é estarrecedor. Vamos ver. Foi um impulso, assim, eu não... nós somos personalidades diferentes, ela fala bem alto, esse tipo de coisa e tal, acaba que eu tenho um pouco de sensibilidade, acabou que eu ataquei, foi isso, basicamente. Eu soube acertar com a faca na jugular. Você já tinha tido essa vontade súbita estranha em outras ocasiões, ou foi a primeira vez que aconteceu isso? Não foi a primeira vez, mas antes eu conseguia não estar tendo acesso a tipo... Controlar, né? Exato. Eu não me controlava exatamente, eu só ficava ou muito deprimido ou esmurrava alguma coisa, basicamente. Entendi. Vinícius, você sabe me dizer, você tem conhecimento se você tem algum laudo, algum diagnóstico? Eu fui diagnosticado da adolescência com depressão e ansiedade, mas foi só isso. Foi só isso, né? Sim. Você escuta vozes, se você vê coisas, você sabe dizer? Não vejo coisas, não escuto vozes. Não, né? Tá. Sonhar, eu já sonhei com isso, sim, mas não... Tanto é que essa cena não é estranha, como se já tivesse visto antes, basicamente. Por que você pegou a faca? Você foi na cozinha? Como é que foi? A gente se encontrou na cozinha, basicamente. Ela chegou do trabalho? Sim. E você estava fazendo o que antes disso?
Computador? Eu estava escrevendo algumas coisas, basicamente. Uhum. E foi isso que aconteceu. Você estava escrevendo o quê? Pensamentos? Escrevendo coisas de trabalho? O que era? Escrevendo era relativo à matemática, basicamente. Tá. Aí ela chegou, começou a falar alto, aí isso te incomodou? O que foi? Isso sempre me incomoda, né? Chegar, porque muda muito o ambiente da casa. Gente, eu estou estarrecido diante desse depoimento, desse relato, doutor Laércio. Queria muito lhe ouvir. Agora a gente ouvindo um trecho do depoimento dele à polícia, eu não sei nem como começar. Inclusive, queria muito que o senhor analisasse, o senhor que tem experiência, inclusive, em ver, em ouvir relatos como esses, né, da frieza dele e da tranquilidade, da organização das ideias, inclusive, no momento de colocar cada um dos passos em que essa tragédia aconteceu. Sim. Veja, Kenzo, mesmo não sendo psiquiatra e nem profissional da área médica, a experiência de muitos anos lidando com esse tipo de comportamento nos indica que há um comportamento típico de um psicopata. A frieza, calculista, ele dá ali uma explicação muito banal, falou um pouco alto, isso me incomodou. Ou seja, como se isso justificasse tirar a vida da própria mãe. Eu estava aborrecido, eu estava ali cuidando das minhas coisas e ela falava muito alto. Isso é uma característica de distúrbio psiquiátrico grave, de um indivíduo que tem essa dificuldade visível de conviver em sociedade e até mesmo com seus familiares mais próximos. Nós estamos falando da mãe. A mãe é a pessoa que cuida, é a pessoa que dedica-se, que gerou aquela vida. Que cuidou dele, doutor. A mãe. Gente, a gente está falando aqui da mãe que gerou a vida desse jovem de 23 anos, que cuidou dele ao longo de toda essa jornada, aos 23 anos, que ainda acolhia ele dentro de casa. Sim. Ou seja, uma pessoa com quem ele deveria ter o contato mais carinhoso, mais afetivo, e, no entanto, o que nós observamos? Que ele é frio. Observamos que ele não tem empatia alguma, inclusive pela outra tia, salvo engano, tia ou avó, de 80 anos, uma pessoa já com uma saúde frágil, e aí esse indivíduo, sem pensar em nada, senão apenas na sua própria vontade sagaz, na sua própria vontade ali descontrolada de praticar um crime bárbaro como esse. Para mim, Kenzo, é um caso clássico de paciente psiquiátrico que não poderia e nem deveria jamais estar convivendo em sociedade. Doutor Laércio, o senhor tocou, antes dessa resposta, o senhor tocou num ponto bastante importante que a gente precisa ressaltar aqui do cuidado que a sociedade deve ter, que os especialistas devem ter e que a família deve ter em relação a essas questões psicológicas, né, e psiquiátricas que as pessoas às vezes enfrentam dentro de casa e, infelizmente, gente, questões psicológicas e psiquiátricas ainda são tratadas na nossa sociedade como frescura, são tratadas como bobagem, são tratadas como coisas que, vai passar, deixa, daqui a alguns dias está tudo bem. Não, não é tá tudo bem. Sim. Esses casos como esses que a gente está mostrando e que, nesse caso, pelo que a gente tem ouvido e pelos relatos que a gente ouviu, nem apresentou sintomas tão evidentes assim. Sim. Né? Esse tratamento, esse focar, esse olhar cuidadoso das autoridades, do poder público, precisa acontecer diante de situações como essas de tratamentos psicológicos e psiquiátricos também, né, doutor? Com certeza, Kenzo. Inclusive, os profissionais que acompanhavam esse jovem, ele tomava, inclusive, medicamento de uso constante, de uso controlado, deveriam ter a perspicácia de compreender, inclusive, a possível necessidade de uma internação. Porque para essas pessoas com esse nível de psicopatia, o que a medicina recomenda, a psiquiatria recomenda, é o tratamento em ambiente de internação, até que eles venham a se recompor, a ser tratado realmente de forma definitiva para a vida em sociedade. Então, eu acredito que houve aí, a princípio, algum tipo de equívoco por parte dos profissionais, psicólogos, psiquiatras que acompanhavam esse jovem, no aspecto de terem recomendado talvez até uma internação para que essa tragédia não tivesse ocorrido. Doutor Laércio, eu aproveito essa deixa que o senhor me dá agora aqui para a gente trazer um outro trecho desse depoimento, tá? Nossa produção teve acesso a esse depoimento, então, do filho que matou a própria mãe lá no Guará. E em um outro trecho,
ele fala que parou de tomar os remédios e que já teve vontade de matar outras pessoas. Você já teve essa vontade de esfaquear alguma outra pessoa que não seja sua mãe, sei lá? Alguma outra pessoa que te incomodou, que te desconcentrou, que tirou você do seu... seu... relacionado a desconcentramento e te causa barulhos. incômodo, né? Barulhos que não são esquisitos. Entendi. Aí você tem esse impulso. Ele estava controlado até hoje, basicamente. Você tem algum outro impulso que você tenta se controlar? Você tem vontade de se autolesionar? Você tem vontade de gritar? Na adolescência, mas não autolesão. Desculpa, não vi. A autolesão eu fiz na adolescência, mas eu nunca mais tive nenhum problema relacionado a isso. Não, é só coisas relacionadas a encostar mesmo, barulho alto, invasão de privacidade, esse tipo de coisa. Você estava tomando medicação ou tinha parado? Não, eu já tinha parado, mas a medicação ela estava me fazendo mal. Assim, eu estava apagando durante a noite, às vezes eu não conseguia acordar para ir para a faculdade, aí ficou uma bagunça, basicamente. Aí você acabou abandonando, né? A medicação, assim, eu não abandonei, eu fui tirando aos poucos para ver se tinha desmamando? Mas isso não fez tanta diferença, eu continuei dormindo normalmente, acordando normalmente, sem dor de cabeça. Tá aí o que ele relata agora, então, é sobre essa parada de ter tomado esses remédios controlados, que ele já tinha, então, esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico também, pelo que a gente está ouvindo no relato desse universitário de 23 anos que matou, gente, a própria mãe. Eu continuo a conversa aqui com o Dr. Laércio de Carvalho. Dr. Laércio, a gente está ouvindo nesse relato e a gente mostra, inclusive, o perigo das pessoas pararem de tomar por conta própria, né, um remédio, possivelmente tarja preta, né, em que é um remédio controlado e que precisa ser tomado com frequência, precisa desse acompanhamento médico, e o jovem de 23 anos vai lá e decide por conta própria, porque o remédio não estava me fazendo bem, parou de tomar. E aí a gente ouve no relato dele também de que ele já tinha essa vontade de ter matado outras pessoas, mas que ele controlava. Que ele controlava isso, mas que por conta, provavelmente, talvez, do remédio que ele parou de tomar, ele não conseguiu ter esse controle, doutor. Com certeza, Kenzo, todo esse quadro mostra, inclusive através do interrogatório, que a delegada conduziu muito bem lá, tentando extrair dele o máximo de informações sobre o seu quadro psicológico, psiquiátrico, você percebe isto também é uma característica de pessoas com essa frieza de comportamento. O medicamento para ele é um detalhe, ele toma se lhe der vontade, se ele achar que é bom para ele, enfim, para ele é indiferente estar medicado ou não. Isso faz parte, repito, com conhecimento de causa de diversas situações como essa que nós já enfrentamos, da psicopatia. Ele não reconhece a necessidade de tomar medicamento para se manter tranquilo, para se manter equilibrado. Ele toma se ele achar que deve, é egoísta, só pensa em si. Então, todo esse cenário, a vontade anterior de já ter matado outras pessoas, tudo isso indica um comportamento absolutamente psiquiátrico. Doutor, e a gente ouvindo o relato dele, além de nos deixar em choque diante de tamanha frieza e tamanha crueldade, para você que está chegando aqui com a gente agora no SBT Brasília, primeira edição, nós temos trechos do depoimento que foi dado pelo jovem de 23 anos, universitário de economia da UNB, que tirou a vida da própria mãe ontem à noite no Guará, gente. Ele matou a mãe com um golpe de faca e, ao matar a mãe, continuou dentro dessa residência, dentro desse apartamento, esperando as equipes chegarem. Socorro chegou até lá. A senhora já estava sem vida, de 61 anos, a dona Maria Helenice. E aí, depois, os policiais chegaram, inclusive também na sequência, e autuaram então esse jovem em flagrante. Ele foi preso em flagrante e prestou depoimento na delegacia. A gente trouxe 2 trechos desse depoimento. Num dos trechos ele confessa, no segundo trecho ele fala inclusive que teve vontade já de matar outras pessoas. Nenhum sintoma, pelo que a gente ouviu até agora, tanto dos relatos da polícia, quanto também dos relatos dele ali, de que nenhum indício ele apresentava de estar numa situação de sofrimento, de estar numa situação de apavoro, de agonia, e nada disso foi mostrado até agora, mas que, mesmo que nesse silêncio, doutor Laércio,
isso foi muito claro que mostrou o perigo que é uma situação como essa e de que precisa, gente, do acompanhamento de vários profissionais. Precisa do acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa do acompanhamento da família também, de estar muito atenta a cada detalhe. E por que a gente repisa nessa informação? E eu quero ouvir agora o doutor Laércio, para que casos como esses não se repitam. Porque essa é uma realidade que está cada vez mais frequente na nossa sociedade, doutor Laércio. Com certeza, Kenzo, essa é a grande lição que fica. Imagina, por exemplo, a avó desse rapaz, o risco de morte iminente que ela passou durante tantos dias. Então, a família precisa ter essa sensibilidade, precisa ter essa proatividade, Kenzo, para procurar os meios técnicos, a saúde mental, seja no setor público, seja no setor privado, mas não pode cruzar os braços, não pode se omitir. Perceber o comportamento dessa natureza, de frieza, de indivíduo muito retraído, muito depressivo, que se recusa a tomar a medicação recomendada pelos médicos, é necessário buscar um tratamento de internação, é necessário aprofundar a investigação sobre o quadro psicológico dessa pessoa. Como a família pode fazer isso, doutor Laércio? Porque a gente está vendo uma situação, por exemplo, dessa mãe que perdeu a vida e ela poderia ter procurado, por exemplo, a delegacia para tentar uma mediação. O que uma família faz numa situação como essa, em que o jovem se recusa a tomar um remédio, ele tem um remédio que precisa ser tomado exatamente para que essa situação não aconteça. Esse jovem faz o desmame por conta própria, se irrita com o barulho, como ele fala no depoimento, que acaba gerando a morte da mãe. Então, assim, o que a família pode fazer quando os primeiros sinais começam a aparecer? Sinais como esse que o senhor falou agora, né? Dele se recusar a tomar um remédio, dele se recusar a ir à terapia, recusar a ir ao médico. O que a família pode fazer? Onde ela procura ajuda? Faz o quê, doutor? Claro, Kenzo, do ponto de vista policial, essa atuação só pode acontecer se ele exteriorizar qualquer comportamento violento ou ameaçador, intimidando a família, colocando ali em xeque a segurança dessas pessoas. Se esta conduta não foi exteriorizada, o caminho é a busca de ajuda em clínicas, pelo pessoal da área médica e psicológica, inclusive indicando que essa recusa dele em ministrar o medicamento a si determina que seja internado, porque uma vez internado em uma casa de tratamento psicológico ou psiquiátrico, a medicação é ministrada, queira ele ou não. Ou seja, o tratamento é compulsório diante desse quadro. Essa internação, então, é compulsória? Ela pode ser compulsória? Com certeza, lógico, sempre que você tem um quadro de ordem psiquiátrico e que o paciente recusa-se a submeter-se a um tratamento domiciliar ou em ambulatório, a recomendação é internação imediata para que a medicina possa apresentar uma resposta para esse quadro. A polícia só pode agir se tiver a verbalização de alguma ameaça. Então, se as pessoas que estão em casa nos acompanhando estão vendo essa situação, a gente está trazendo um esclarecimento importante para você, gente. Se você perceber alguma verbalização de ameaça, a partir dessa verbalização você já pode procurar a delegacia, é isso? Com certeza, seja para registrar um crime de ameaça, de constrangimento ilegal ou qualquer outro que represente um risco para essas pessoas. Obrigado, doutor Laércio de Carvalho, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Kenzo. Eu acho que foram muito técnicos também e muito importantes para que a gente traga um serviço, para que a gente não volte a trazer fatos tão trágicos e tão tristes como esse que a gente trouxe agora, doutor Laércio. Obrigado. Verdade, viu? sempre à disposição, Kenzo. Obrigado.